man, I feel like a woman. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pode Mais Elas na Serra Gaúcha. Boas-vindas pra minha parceira, que linda! Tu viu o meu lookinho? E o meu lookinho? Nós estamos de azul esperança Estamos hoje. combinando! Sim! Sempre da Selay Meia, os nossos looks maravilhosos, Maravilhosos. né? Todo episódio um look diferente, uma cor diferente. Semana passada estávamos coloridas todas. Hoje temos uma mais discreta, porque esse é o tema mesmo, tá? Então fiquem Já ligados. estou curiosa. Vamos dar spoiler que é sobre cores, sobre personalidades, sobre coisas nesse sentido, né? E quem quiser ver o nosso lookinho completo, que aqui a gente tá sentadinha só, né? Lá no @pode mais elas a gente disponibiliza tudinho pra vocês e as nossas fotos com as nossas convidadas especiais. E quem quiser os lookinhos estão lá na loja da Selay Meia pra você comprar. Então vamos começar fazendo nosso agradecimento, desculpa, né, aos nossos patrocinadores, né, quem nos apoia, a Estúdio de Marketing, Parton Estúdio de Marketing e Negócios, né, Rafa, lá no @Parton Oficial? Parton Estúdio Oficial. Parton Estúdio Oficial, isso aí. O Retratos Zanrosso, que é a nova versão do estúdio, no @Retratos Zanrosso. Estúdio de fotos, né, aqui em Caxias do Sul. Isso aí. Quem nos acompanha já sabe, né? Toda a evolução que nós tivemos do Victoria Zanrosso Studio pro Retratos Zanrosso agora. Exatamente. E as fotos, assim, ó, eu fiz as minhas. Um espetáculo. Ficaram lindas, né? Temos que postar, inclusive, né? Tem que entregar as fotos, né? Porque... Muito trabalho, muito Graças trabalho. a Deus. As nossas joias lindas que nos vestem em todos os episódios e no nosso dia a dia, nossa parceira, amiga maravilhosa, Marcinha. Da Joias Conde, @JoiasConde Oficial, né? Nossos patrocinadores novos, que é novidade esse mês, a AWS, produtos profissionais para salão de beleza, no @WS_profissional para salão. E a Per Amor e Ateliê Mãe e Filha e a associação, um trabalho lindo que a Jéssica Mantelli faz. Então acompanhe lá no @Per_Amore_Associação _Saúde. Isso aí! Se vocês colocarem lá Per Amore, já vai aparecer esse arroba aí. Que a Jéssica trabalha então com ali a distribuição para as crianças, né? Isso. Da enchente, trabalha com a linha de pijamas e também tem a linha mãe e filha ali em linho, peças bem elegantes para vocês conhecerem e adquirirem agora no Dia da Criança, né? Isso aí. O nosso patrocinador também, que vem nos acompanhando desde o início e que alegra e brinda junto conosco, né? Vinho Zanrosso, lá no @Vinho Zanrosso, no Instagram vocês encontram com toda a linha de suco, vinhos, espumantes. Inclusive, quem ainda não assistiu a nossa visita lá, entra no... comeu e bebeu. Tava uma delícia, entra lá no @Pode Mais Elas e confere que ficou bem especial o nosso vídeo, a nossa visita. Tem um Foi uma Reels lá. tarde maravilhosa, né? Por favor, tu me chama de novo pra ir lá? Já tô ansiosa, Sabe? dessa vez quero tomar espumante a tarde inteira. Já tô com a roupa de ir. Estou com a roupa de... E quem quer acompanhar mais do @Pode Mais Elas no Instagram, consegue ver tudo lá, as postagens, as fotos, o material, enfim, acompanhem lá. Agradecimento sempre à TV Cidade Farroupilha, que cede esse espaço pra gente. E reforçando que, a partir desse mês, nosso horário é às 20h30. mudamos. Mudamos. Um pouquinho mais tarde pra todo mundo conseguir acompanhar. Exatamente. E bora então Que eu tô conversar? ansiosa pra conhecer essa pessoa. Vamos conhecer essa pessoa hoje? Nossa convidada de hoje é a Morgana! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Morgana, começa pra gente lá no comecinho, então, como é que é a tua história? Como é que tu começou nesse mundo de maquiadora pra depois esse analista de temperamentos? Bom, sempre empreendi, né, desde novinha. Então, meu pai é empreendedor, então eu cresci vendo ele fazer isso. Então, sempre, né, fui estagiária e na época eu não conseguia manter os lookinhos, né, como estagiária. E aí eu comecei a vender produtos, né, produtos de cosméticos, de beleza, maquiagem. E a partir disso, para atender melhor os clientes, comecei a maquiar. E aí, por um longo período, né, trabalhei como maquiadora.
Em 2019, eu abri um espaço na minha casa, porque daí eu me tornei mãe, então eu queria ter um tempo de qualidade com meu filho. Então eu peguei um espacinho lá horroroso que tinha na garagem, transformei no meu estúdio, né? Foi um período que eu lixei parede, né? Teve toda essa parte assim de trabalhar braçalmente mesmo. Foi um período de pandemia. E logo após a pandemia ali, eu atingi os objetivos que eu queria, né? Que era uma agenda satisfatória, comecei a dar cursos, mas sempre tinha um sentimento de insatisfação, né? Então eu estava sempre procurando me aperfeiçoar. E foi através do curso de visagismo que eu comecei a entender um pouco sobre os temperamentos, né? E ali, sempre gostei dessa parte de comportamento, e daí foi ali que eu comecei a... Parece que, tipo, eu acho que é isso que faltava. O brilho. Exatamente. E aí eu fiz uma especialização em Brasília, né, com uma das pessoas que são referência na área, e ali eu me encontrei e estou muito feliz, né, hoje podendo servir as pessoas, porque antes eu ajudo, né, a autoestima era mais essa parte superficial, né, mas às vezes faltava algo para que eu pudesse servir com excelência. E hoje poder ajudar as pessoas a se encontrar para mim é muito satisfatório, como se realmente eu estivesse vivendo o meu propósito, né? Não, e essa questão que eu tava falando mesmo, né, dessa parte de, tu sentiu a necessidade do cliente, que tu vendia os produtos estéticos, e aí tu sentia que cada um, né, precisava de uma ajuda ali pra maquiar, enfim, como é importante, né, essa questão da gente perceber aquilo que o cliente precisa e atender de uma forma que gere a experiência do cliente, né, que hoje em dia inclusive a geração do marketing de experiência. Isso com certeza foi o diferencial para te atingir essa realização, esse sucesso, né? Que é ter entendido, né, o que o cliente estava precisando naquele momento, que era na área da maquiagem, né? Sim. Isso que tu falou, né, sobre entender, também é muito importante para nós empreendedores entender também o que é sucesso, porque sucesso ele é muito individual. Sucesso para mim era ter um tempo de qualidade com o Joaquim, poder atender as minhas clientes, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, né, que a visão de sucesso ele é muito individual, né? Exatamente. E aí tu fez essa transição pra ser maquiadora por causa do Joaquim. Sim, eu já maquiava, né? Tá. Eu prestava serviço em um salão. Só que aí a demanda era bem de horários, não ia me permitir ver o crescimento do meu filho. E depois que a gente se torna mãe, tudo muda, né? Tu quer viver aquele momento, até porque assim, o teu filho ele vai ser criança só por um período. Exatamente. E aí eu não queria ter aquele sentimento de olhar para trás e não viver aquilo, né? Eu sempre fui uma mulher muito segura e isso eu tenho certeza que está relacionado à minha mãe, porque a minha mãe por um longo período, né, ela não trabalhou fora de casa, ela cuidou da gente. Então é muito importante nós crescermos sabendo que nós temos alguém ali para nos dar suporte, nos dar apoio. E por a minha mãe ser muito... Hoje ela trabalha fora, mas nesse período eu lembro assim como foi importante ter ela. E por e ela sempre falava, vai, eu tô aqui, pode contar comigo. Então acho que por isso que eu arrisquei tanto, decidi empreender. Então eu sabia que isso era essencial pro crescimento do Joaquim. E ele foi o primeiro ano da escola, esse ano tá sendo o primeiro ano dele na escola grande, como eles falam, né? E como ele se adaptou rápido, como o Joaquim ele é uma criança muito bem resolvida. E isso eu tenho certeza que está relacionado a esse tempo que eu dediquei pra ele, sabe? Esse período que a gente dedica pra ele nunca é perdido, né? Nunca. É uma confiança que tu passa pra ele, né? Porque, como a Eunice tinha comentado com a gente, né, num episódio que a criança ela tem memórias afetivas, né? E o que ela vive na infância vai dizer muito sobre o adulto que ela vai se tornar. Então é muito importante essas memórias com os pais. Até, inclusive, pra aprendizagem na escola, né? Não, e eu, assim, não é toda mãe, quando tu fala assim, a minha mãe diz vai, não é toda mãe que apoia, principalmente a filha, mulher, a empreender, né, a botar a cara. Normalmente a gente não vem com o gringo, né, ele não tem essa... São crenças, né? Exatamente. A minha mãe também, a minha avó faleceu, minha mãe era muito nova, então ela sempre trabalhou. Eu fui pra escolinha com 3 meses de idade, então eu também não consegui ter esse acompanhamento. Mas minha mãe me ensinou que eu precisava lutar pelo aquilo que eu queria. Então eu comecei a trabalhar cedo também, mas é muito importante. E esse negócio de tempo de qualidade eu também ressignifiquei muita coisa depois que eu tive a Antonella, ela tem 11 meses.
E aí, então às vezes eu me culpo, a Márcia sabe. Márcia Antonella, hoje, por exemplo, ela tá doente. Márcia Antonella tá doente, Márcia Antonella não tá legal. Então eu, tipo, sempre tento estar presente, né? Porque passa muito rápido. Olha, 11 meses ela já vai fazer um ano. E passou assim voando, a gente não viu. Então é muito importante. E não é todos os pais que apoiam, incentivam, né? Então quando tu falou isso me marcou muito, me chamou a atenção. Ai, a minha mãe me disse vai. Eu conheço muita gente que fala, ai não, minha mãe disse que eu tenho que trabalhar de CLT, ai não, minha mãe não me incentiva, né? Então como é bacana receber isso, e aí tu já falou, né? Ai, por isso que eu sou assim, né? E por isso que eu incentivo meu filho a ser assim também. Que positivo isso, que legal, né? Tenho certeza que ele também vai ter uma carreira assim, super pra frente, né? Por esse incentivo teu. Tem gente que tem essa crença limitada de que não é pela criação. Mas influencia tudo que tu... Sabe que assim, uma coisa que é bem importante tu entender quando tem filho, uma coisa que, né, que a gente quer proteger, é natural. Né? Eu tenho o meu pai que é um colérico, que avança, depois a gente vai falar mais. Meu Deus! Que avança, que é ousado, a minha mãe é mais melancólica, que traz segurança. Então foi muito importante meu pai e minha mãe ter esse alinhamento, sabe? Da minha mãe poder ficar cuidando, porque nós somos em 3, né? Tenho mais 2 irmãos. Ficar cuidando de casa, meu pai, sabe, avançar. Tem que ter a mesma coisa quando eu e o Guilherme, nós decidimos. Eu não consegui ficar parada, tá? Eu tive que abrir o meu espaço em casa e trabalhar. Mas ali, né, tudo pra mim poder ficar com o Joaquim. Deu 20 dias eu já estava atendendo cliente, né? Porque a gente é assim, a gente não consegue. Mas uma coisa que nem tu falou, né, sobre o avançar, uma coisa que a gente precisa entender é que filhos são herança do Senhor. Herança é uma coisa para você desfrutar, para você cuidar e não ficar ali segurando, sabe? Então por isso essa importância de entender que filho, você tem que preparar ele para ele servir, para ele entender que ele precisa ser útil e não ali para estar suprindo as nossas vontades e as nossas expectativas, né? Por isso entender quem nós somos, para que a gente não queira suprir as nossas expectativas no outro, sabe? E porque às vezes tem isso também. O pai, a mãe sofreu pra caramba, aí quer proteger o filho para que não sofra. Ou às vezes acontece muito de pais terem sonhos que não foram realizados, querer que o filho realize, e aí acaba frustrando, sabe? Porque nós somos pessoas diferentes, né? É bem aquela frase de fazer filho pro mundo, né? De uma forma assim que não é tão bonita, né? Mas é essa frase, que o filho a gente tem que fazer pro mundo, pra viver e não pra gente. É porque é mal interpretado, parece que filho pro mundo é largado, mas não é assim. O período que você tem, que ali, até os 7 anos da criança, porque é até ali que o caráter, a personalidade é formada, é muito importante esse período da criança. Tu tem que, ela precisa entender que ela precisa servir e ser útil. Ela nasceu para isso. Todos nós, qual é o propósito de vida nosso, de todo mundo? É servir o outro, né? Então, quando a criança entende isso, ali na adolescência ela não vai te dar problema, porque ela sabe quem ela é, sabe? Que bacana. Um bate-papo mais sobre mãe do que sobre qualquer outra coisa, né? Que é muito importante. Eu acho que o nosso maior investimento são os nossos filhos antes de qualquer coisa, né? Exatamente. Não, e eu fico aqui só ouvindo, né? Eu fico lá prestando atenção, só prestando atenção. E tem muita coisa que eu, por experiência própria, assim como as mães que estão em casa, certeza, que a gente só aprende. Quando minha mãe dizia, quando tu virar mãe, tu vai ver. Quando tu virar mãe, tu vai sentir. Sim. E realmente, quando tu se torna mãe, e é da noite pro dia. Um dia o filho tá na barriga, no outro dia tá nos teus braços. E aí agora? Tio Flávio! Exatamente. E a gente aprende com eles diariamente, né? A gente faz essa transformação. E nossa, eu me olho assim, ó. Por exemplo, eu engravidei em fevereiro do ano passado, eu me olho em janeiro. Eu não me reconheço mais, sabe? Nem em foto, nem no lugar que eu tava trabalhando. Porque eu também tinha medos e inseguranças. Meu sonho era ter meu espaço sozinha. Mas o que? A minha mãe me limitava muito, sabe? Por segurança. Não vai. Tu não vai conseguir. Depois que eu engravidei, eu falei, não, pela qualidade de vida com a minha filha, eu preciso. E eu também fiz isso com 15 dias, né, Márcia? A Márcia não vivia pelos corredores. Eu trazia a Antonella trabalhar comigo, mas era tão bom eu estar no meu cantinho, trabalhando, fazendo o que eu gosto e minha filha junto comigo. Sim. E isso ninguém explica. Essa sensação de ser mãe e poder estar junto com o teu filho nossa. E a Morgana não é a primeira que vem aqui e fala que fez essa transição por causa do filho. Teve outras mulheres, eu me lembro da Raquel, a Eunice também veio e falou e disse assim, eu fiz essa transição de carreira para poder ficar com o meu filho. E teve a nossa primeira entrevistada do pódio lá em Serafina, que foi a Kellen,
E ela falou uma frase que, mesmo eu não sendo mãe, eu acho tão forte, que ela disse assim, se eu fui mãe, se eu posso ser mãe, eu posso ser qualquer coisa na minha vida. Né? E ela falou essa frase. E aí, a partir disso, ela foi investir no sonho dela, que era ser cantora, e hoje ela tá mega estouradaça lá, e deu super certo, enfim. E é bem isso, tu pode ser o que tu quiser, depois que tu é mãe. Sabe que, como ela falou, né, que não se reconhece, a minha maior crise de identidade aconteceu após a maternidade. Né? Eu me olhar e dizer quem eu sou. Porque a gente fica insegura, frágil, vulnerável. A gente se sente tão pequena, né? Em prol de algo que é tão importante, que é gerar uma vida. E foi aí que o estudo dos temperamentos me salvou, né? Que a gente não vai entrar no assunto, né? Mas é que não tenho como não falar. Que foi onde me salvou, sabe? Pra mim lembrar quem eu era. Primeiro de tu falar dos temperamentos, eu quero que tu fale muito mais da tua vida como maquiadora. Como é que era, o que tu sentia, como é que era ver, porque assim, ó, a gente gosta muito de tocar nesse assunto porque é uma mudança rápida. A gente tava falando, todo mundo é imediatista. A maquiagem, tu entra lá e tu nada e sai, né, maravilhosa. Então é importante a gente comentar, claro, que a gente não deve ser imediatista, mas a maquiagem ela te dá esse up na autoestima na hora, né? Então é importante a gente falar como também tu te sente fazendo isso, dando essa vida de volta para uma mulher. Sabe que há estudos, né, que mostram a importância da gente já se arrumar, se ordenar para poder viver o dia de forma mais produtiva, né? Então, assim, toda mulher, ela já deveria acordar e já... Óbvio, eu já não consigo fazer isso de manhã, né? Porque leva o filho pra escola e tudo. Mas pra trabalhar, eu procuro, pelo menos, alinhar o cabelo, me maquiar, porque isso traz um ar... Até pra gente se sentir mais bonita e mais confiante. A maquiagem, ela tem, sim, esse poder, né? E, bom, foi um período que eu sou muito grata. Gostava demais do que eu fazia, porque... Né, como uma colérica tem que ser apaixonada por aquilo que faz. E eu era completamente apaixonada, assim, sabe? E aí tu tava fazendo as makes e aí entrou essa da questão dos temperamentos na tua vida. Fiz uma especialização em visagismo e foi onde começou a ser abordado esse assunto. Mas era de uma forma muito rasa, assim, né? E aí eu comecei... No primeiro momento eu olhei, não sei, achei estranho. Mas... porque o nome, assim, colérica, já sanguíneo, fleumático, melancólico, né? E aí, só que eu disse, não. E eu sempre fui muito curiosa. Eu não consigo que tu me dê um negócio aqui e eu só vou ler e é isso. Não, eu sou curiosa, eu quero entender o porquê, como surgiu, mas por quê, o que isso vai... Sempre fui curiosa, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, isso aqui está muito relacionado ao comportamento, né? Vou dar um exemplo claro, sanguíneas. Sanguíneas são aquelas pessoas que elas são extrovertidas, elas mudam o ambiente, elas gostam de brilho, elas gostam de chamar a atenção, é natural delas. Aquela que vai botar glitter nos olhos, vai passar um batom, sabe? Sanguíneo. Será que mentira? Ai, mas logo a gente descobre. Então isso tinha muito a ver com algumas escolhas. E eu comecei, eu sempre fui apaixonada por essa parte de comportamento. E aí, quando eu comecei a estudar, fiquei assim, e aí fiz a especialização, eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí tu tá fazendo ali aos pouquinhos uma transição de carreira. Uma transição, né, porque eu ainda... Esses dias meu marido falou, Morgana, vamos vender essa cadeira de maquiagem, porque esse mês foi o último que eu atendi os finais de semana, né? Eu tô indo numa transição bem devagar, porque são anos fazendo a mesma coisa, né? Anos investindo. E aí tu pensa assim, ai meu Deus, como assim o novo? O novo assusta. E a gente se apega, né? A gente se apega nos clientes, a gente cria intimidade, a gente cria uma amizade. A gente sabe que aquele cliente X gosta tanto e ele sempre vai voltar. E aí como tu vai dizer, não tô mais fazendo isso, né? Exatamente, por isso que eu falo, assim ó, pra viver o novo tem que ter muita coragem. Por isso que muitas pessoas às vezes ficam aí numa zona de conforto, às vezes não tá com nada confortável, mas prefere ficar ali do que arriscar no novo, porque o novo é cheio de incertezas, né? Mas eu sempre busquei por viver um propósito, né? E poder ajudar as pessoas a descobrir quem elas são. Pra mim, eu sinto que é isso, sabe? E aí o mês passado foi o teu último. Agora é setembro, mas assim...
calma, que eu ainda não tive aquela coragem de dizer, não estou mais maquiando, não consegui ainda, né? Porque calma. Sim, porque pensa, eu vou fazer 29 anos, eu comecei a trabalhar com essa parte da beleza desde os meus 15, né? Então mas assim, estamos indo aos poucos, esse desapego, trabalhando o desapego, assim. Perfeito. E qual que é agora, então, o teu foco? Como é que tu vai trabalhar agora daqui pra frente? Hoje, né, eu sou uma analista de temperamentos, me especializei na área. Foi de uma forma muito... As clientes vieram de uma forma muito natural. Então, por isso que tu vê que tu está indo em direção ao que é pra ser. Porque as coisas acontecem de forma natural, tu não precisa forçar, né? Então, hoje eu sou uma analista de temperamentos, eu tenho palestrado sobre o assunto, né? Faço consultorias, ajudo as pessoas a responderem a pergunta tão difícil, né? Quem é você? Sim! Quem é você? É difícil. Nós fizemos essa pergunta para todas as convidadas. Mas assim, eu já falei pra Rafa que vai chegar o dia que a gente vai ter que se entrevistar. E aí a Rafa vai olhar pra mim e vai dizer, quem sou eu? Sou mãe da Antonella. Sou a Vicky fotógrafa. Mas quem sou eu? Mas assim, além de ser a mãe da Antonella e a Vicky fotógrafa, que são quem outras sou eu, pessoas, entendeu? outras versões. Isso é muito importante, assim, porque a gente pergunta para o outro, mas é difícil a gente se perguntar, né? Quem sou eu? E essa é uma pergunta que, se você não souber responder, alguém vai. Não é uma pergunta que vai ficar sem resposta. Alguém vai responder. E se você não souber responder o que você gosta, quais são os teus valores negociáveis, o que tu acredita, outra pessoa vai responder por você. E aí a gente entra num lugar muito perigoso, que é tu viver suprindo a expectativa que o outro tenha no teu respeito, né? E é aquela coisa, ou você vive para suprir a expectativa do outro, ou você vive para si mesma, né? Para viver aquilo que tu acredita. E eu acho que assim, ó, dá pra substituir essas duas frases, ou por tu é feliz e faz aquilo que te faz feliz, ou tu não é feliz, né? É óbvio, né, que no processo, e aí que tu entra, né, no processo profundo do autoconhecimento, que muitas vezes ele é doloroso, ele machuca, porque assim, não é porque, eu sou assim, eu vou morrer assim, não. O autoconhecimento, ele serve para que você avalie, né, qualidades que devem ser potencializadas, mas as tuas inclinações, elas devem ser trabalhadas. Né? Não dá pra tu viver, né, o modo Gabriela, né? Nasci assim, morri assim. Não é assim. Eu ia falar. Não é o modo Gabriela. O nosso objetivo é que nós venhamos a amadurecer e cumprir o propósito de servir. Você só consegue servir o outro quando você sabe quem você é. E ainda é difícil falar com as pessoas sobre isso, né? É um assunto delicado, nem todo mundo aceita, eu acredito, né? Desse autoconhecimento. E antigamente as pessoas tinham, né, a crença de que não, eu fui criada assim, eu cresci assim, eu sou assim. Então eu sempre digo, né, admiro muito a minha mãe, mas eu digo, mãe, a gente tem a personalidade, ó, igual. Mas eu vou trabalhar pra me conseguir ser, né, um pouco... Fazer terapia pra trabalhar, pra saber lidar com quem não faz terapia. É tipo isso, né? Sim, sabe? Porque, assim, hoje em dia é muito fácil a gente, né, ter esse negócio de autoconhecimento, de a gente trabalhar para melhorar aquilo que não é tão bom, né, na gente. E antigamente eu acho que não tinha tanto isso, né? A pessoa crescia, vivia e morria do jeito que ela era, com aquela personalidade, né? Sim, e a falta do autoconhecimento faz com que a gente venha a perder pessoas, machucar pessoas, sabe? Então, olha só a importância. Quando a gente se conhece, e os temperamentos, ele é fantástico por causa disso, porque você descobre que você tem um temperamento e você começa a se relacionar com o outro de uma forma mais empática, sabe? Porque tu entende que o outro não é igual a você, né? Por exemplo, eu sou uma colérica, o meu marido é um melancólico. Nós somos o oposto, eu tenho uma reação rápida e uma reação mais devagar. E aí, se você não entende isso, você sempre fala, tá aí, não vai falar nada, tu não tem nada pra me dizer. Só que ele precisa absorver o que tá acontecendo, sentir e entender pra depois me dar uma resposta. Eu já não, eu já chegou, já levou, entendeu? E aí, quando tu começa a se conhecer, essa ferramenta, ela te ajuda com que você amadureça, mas também faz com que você melhore os teus relacionamentos, né? E aí, conta agora então em relação a esses temperamentos. Quais são, né? E algumas características, né, desses temperamentos para as pessoas em casa. Eu quero me identificar. Eu também. Não, tu vai fazer identificação pra gente, né? Show! E da Marcia também, Marcia também quer. Bom, a gente avalia os temperamentos
à base de 2 domínios, né? Os 2 domínios são velocidade de reação e tempo de retenção. A velocidade de reação, a gente vai agora falar sobre os quentes e os frios. Os temperamentos quentes são os sanguíneos e os coléricos. O que acontece? Diante de uma situação, né? E os frios aqui, para deixar mais claro, melancólico e fleumático. Diante de uma situação, como você reage quando vem uma informação? Você é aquela pessoa que pega a informação, avalia, para daí dar uma resposta, ou é aquela que já veio, já levou? Assim, diante de uma situação. Eu faço cara feia. Eu acho que eu já fui muito pior, mas tô trabalhando com isso. Vamos voltar lá na adolescência, porque a adolescência... Nossa senhora, que terrível. 7 aos 14, é nessa fase que nós somos puro temperamento. Uma coisa bem importante antes da gente fazer isso é entender que nós temos apenas um temperamento, tá? Temperamento, ele é aquilo que você já nasce com ele, você morre com ele. São as tuas inclinações, é a tua vontade íntima, é a tua reação diante de uma situação, aquilo que é incontrolável. É um instinto, tá? Entre os 7 e 14. Já a personalidade, ela é formada através das tuas vivências, experiências. Por isso que às vezes tu fala assim, mas eu era assim, agora eu sou assim. Porque tu amadureceu a tua personalidade. O teu temperamento, ele não vai mudar, né? Então é algo que você precisa trabalhar e amadurecer. Mas você amadurece e se torna uma pessoa autêntica através da tua personalidade. Porque se a gente fosse só temperamento, ia ter vários coléricos parecidos, vários melancólicos, sanguíneos, ia ser todo mundo parecido. Mas o que te faz autêntico é a tua personalidade. Então uma pessoa que vive a base do seu temperamento, as tuas relações, bateu, levou. Porque eu tenho que falar, não consigo me calar. Bateu, levou, Rafael. Não é pra mim? Tu tá vivendo a base do teu temperamento. E isso é ser uma pessoa imatura, porque a gente não pode viver a base do nosso instinto. E temperamento é instinto. Então vamos voltar lá. Tempo de reação diante de uma situação. Volta lá na adolescência, 7, 14. E tem casa também, então vai fazendo exercício junto com a gente. Quando acontecia alguma coisa, você analisava a situação e depois dava uma opinião? Ou já, peraí que eu tenho uma opinião a dar, quero falar. Ou já saía falando, atropelando? Já saía falando. Então sabemos aí que você tem um temperamento quente, né? Agora a gente vai avaliar o outro domínio, que é a retenção. Se tu faz memória das situações. Por exemplo, aconteceu alguma coisa ontem, enfim, brigou com a amiga, no outro dia, tipo assim, tá tudo bem, já, oi amiga, como é que tá? Ou você é aquela pessoa que assim, você consegue lembrar tudo que acontece. Isso não só situações, mas por exemplo, você foi num restaurante, você comeu aquela comida, você gostou, você consegue lembrar o gosto, o cheiro. Isso é fazer retenção de memória, de ser um arquivo emocional, de lembrar todas as situações, sentimentos, ou é aquela pessoa que não, sabe? Eu guardo. Eu tenho um arquivo na minha cabeça de tudo. Eu fico de cara quando a pessoa faz um negócio que eu não gosto. Jura? Mas eu não guardo cheiro, recordação, essas coisas eu não guardo. E aí? E aí quando a pessoa, faz de novo, tu volta ali ao normal? Viver com a pessoa, Não. Quer dizer, na verdade assim, a gente tá sempre aqui em busca da evolução. Não, volta lá no 7-14. 7-14 eu ficava de cara, até a pessoa não vir falar comigo e dizer que tava errada, eu não falava com a pessoa. Eu podia ser brigada, mas eu deixava baixar com ele. E mesmo que eu estivesse certa, que a outra pessoa tava errada, eu ia lá tentar consertar as coisas. Tipo assim, eu não conseguia ficar brigada de jeito nenhum. Não conseguia. Tentava sempre me explicar. Assim. Não, ela tá falando lá do 7 14. 14. Tinha entre 7 e 14 anos. Não, agora não. Agora eu tô diferente. Mas temos algumas coisas pra gente perguntar. O que acontece? Quais são as qualidades e desafios de um colérico? Colérico é aquela pessoa resolutiva, determinada. É aquela amiga que tu vai falar algo pra ela, às vezes tu só quer desabafar, mas ela já vai falar assim, pera, que eu já tenho uma solução, peraí, faz assim. Tem que resolver.
Que as pessoas dizem assim, às vezes, Rafa, o Matheus chega pra mim e diz assim, Rafa, eu só queria te contar, não era pra te resolver tudo. Só tava te contando uma situação, tu já veio e disse tudo que eu tinha que fazer. São pessoas resolutivas, determinadas, focadas. Assim, se tem movida a desafio. Colérico, ele é movido a desafio. Gosta de resultado. A motivação do coração dele é resultado. Tudo que ele faz é buscando um resultado. Eu tenho como ser um quase colérico? Vamos vendo os outros. Tá. Sanguíneo é aquela pessoa animada, divertida, a que anima o rolê, chegou, ela muda o ambiente, é aquela pessoa entusiasmada, aquela pessoa alegre, sabe? Não faz memória. Hoje, tipo assim, ela pode até ficar chateada na hora, mas aí depois ela vem conversar contigo, amiga, mas não sei o que, tipo assim, tá, mas olha só, ontem a gente brigou, mas é que ela não faz memória. Sabe? É aquela pessoa assim que muda ambientes. Eu acho que assim, todo mundo deveria ter um sanguíneo na vida, porque é aquela pessoa que alegra, que no dia ruim ela vai ser otimista. Essa é a sanguínea. Está atrás das câmeras, a nossa sanguínea. Nós temos as melancólicas. Os melancólicos, eles buscam pela ordem. São aquelas pessoas perfeccionistas. Elas são pessoas centradas. São aquelas pessoas que vão esperar para... Então acho que eu sou melancólica. Não, tô centrada. Ai, meu. Mas olha só, os melancólicos e os coléricos, a única coisa que diferencia eles que são o tempo de velocidade de reação. Porque os dois, eles são um temperamento seco. Então fazem memória, então eles buscam pela ordem, pela justiça, sabe? Tem esse senso de justiça, de ordem. Não me perdi. Pois é, eu também já não tô me achando. Eu já não sei de casa. Tá, vamos lá. Porque o que acontece? Vocês hoje, né, têm as suas vivências, suas experiências, e às vezes tu convivendo com outras pessoas, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa melancólica, organizada, sabe, centrada, é aquela pessoa que antes de tomar uma decisão, ela antes vai pensar em tudo que pode dar errado, sabe, pra quando ela tomar aquela decisão, ela ser... Mas você tem você expande rápido. Então, sim, eu já respondi, né? então você é temperamento quente, ou você é uma sanguínea ou você é uma colérica. Pela tua expansão. Você não é uma pessoa que vai ficar quietinha num lugar. Você vai ficar tipo... Vou sim! Como que vou? Mas aí tu, como é que... Mas assim, ó, dentro de ti fica tipo assim... Não, dentro de mim eu fico pensando em matar a pessoa de mim. Já, sabe? Você tem essa questão de tipo assim, qual é a tua vontade íntima, o teu impulso? Se tu não tivesse o senso ali de controle, o que tu faria? Falaria? Não falaria? Entendi. Ou tipo, porque assim, ó, melancólicos e fleumáticos, eles não têm o... Tipo, eu não falei, ele não vai ficar pensando, eu deveria ter... O melancólico depois ele vai pensar, eu deveria ter falado isso. Mas na hora, ele não vai ter a necessidade. Já os temperamentos quentes, sim. Eu preciso falar, eu preciso resolver. Vai ter que ser agora, porque se eu for, eu vou infartar. O temperamento quente é isso. E os fleumáticos, eles são pessoas apaziguadoras, diplomatas, sabe? Eu não gosto de um conflito, são ótimos ouvintes, sabe? Não fazem memória das situações. Fleumático, assim, é o oposto do colérico, né? Colérico, ele tem uma reação rápida, bateu, levou, tem esse desafio de poder... Não tem que resolver tudo, porque o colérico, ele quer resolver tudo. O sanguíneo, ele acaba falando muito sem pensar. Muito. Então, pra ele, primeiro ele fala pra depois pensar, né, o sanguíneo. Ele fala, às vezes, no momento inadequado, solta algumas piadinhas inadequadas, sabe? Então, eu tenho certeza que vocês também estão pensando em pessoas que são assim, né? Sim. Na verdade, eu tô puxando mal na minha memória dos meus 7 a 14 pra ver com qual que eu... Trabalho de escola. Vocês tinham que fazer trabalho de escola. Uma briga. Já dominava os grupinhos, Sim. direcionava. Sim. Eu acho que sim, também. Sim, eu tomava frente de tudo, eu já ia atrás de uma fase assim, tu compra isso, tu compra Acho que aquilo. sim, acho que sim. Já não tem uma retenção de memória. Não, eu tenho certeza. Então, eu sou sanguínea. Pode ser que sim. Eu lembro perfeitamente de tudo, assim. Tu direcionava. Gente, então eu sou sanguínea. Pode ser que você seja uma sanguínea, amiga. E você em casa? Qual que você fechou? Qual que é o seu temperamento? A gente quer saber. Conta lá pra gente. Vai lá no Insta, na fotinha da Morgana e comenta pra gente qual que é o seu temperamento.
E tu? Tu é colega? Certo, eu acho. Colega, líder, resolvia, já E organizava. até não resolver, não tava contente, não tava bom. E a Marta a gente já diagnosticou que é o quê? Sanguínea também? Não, a O que a gente falou que a era Márcia antes? guarda muitas memórias. É que, na verdade, hoje, assim, com a maturidade, a gente tenta mudar. Às vezes eu tenho impulso, mas eu procuro não magoar as pessoas. Voltando lá atrás. Voltando lá, apesar de eu não tenho muita memória dos 7 aos 14. Eu lembro da escola. Da escola também era líder de organizar trabalhos, essa parte sim. Acho que é mais importante. Mas eu sempre fui muito impulsiva e eu tento mudar isso. Isso, pessoas impulsivas, colérico é impulsivo, impaciente. Organiza o pessoal, mas sempre acha que o jeito que ele ia fazer era melhor. Ah, não, mas isso eu também acho. Eu acho que isso é uma coisa também de mulher. Eu tenho um problema, tipo assim, eu quero ir fazer o negócio, eu quero. Fulano, deixa que eu faço. Tipo assim, parece que tem. Se eu fizer, vai ser certo. Eu não sei. E tudo Perfeccionismo. indica, pode ser sim uma colérica, tudo indica. Tá. E quem quiser fazer a sua... Como é que tu faz? Tu faz uma consulta, tu faz um bate-papo, tu faz uma conversa. Tem uma pré-consultoria, né, onde primeiro ela vai preencher um formulário ali pra eu entender a história dela, porque o que acontece, como eu falei pra vocês, precisa cavar um pouquinho, né? Conectar, porque às vezes há influências de fora. Por exemplo, que nem você fala, às vezes o ambiente que tu vive, às vezes tu vive num ambiente corporativo, talvez, por exemplo, um exemplo. Talvez tu seja uma sanguínea, né? Isso a gente precisa fazer uma avaliação. Mas se tu for uma sanguínea, mas tu tem todo isso, às vezes pode ser porque tu cresceu num ambiente corporativo. E Mais aí, restrito. mais restrito, aí exigia mais concentração. Porque o sanguíneo é aquele que, tipo assim, dispersa muito fácil. Dispersa fácil, tá fazendo uma coisa aqui, de repente tá fazendo outra, de repente não. Não. Então, Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas eu sei tudo que eu tô fazendo, assim, né? mas tu consegue focar num só, é aquele ali, ou tu Não. tu gosta, tudo indica. É. Porque o colérico, eu sentei pra fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Não. O sanguíneo não. O sanguíneo não. Até crianças sanguíneas são assim, começa a brincar com uma brincadeira, de repente já quer a outra, de repente já quer a outra. E muda. E muda, porque o elemento dele é o ar, né? O ar gosta de se envolver, sabe? Envolve o ambiente. Colérico, fogo, né? O fogo já diz tudo. Ele pode ser uma tocha que ilumina, mas é aquele assim que tu... Alguém brinca com fogo? Não, né? E se brinca, queima. É uma vez só. Colérico, ele tem disso. Tu pode até vir, mas ela... Sempre amigas. Mas olha só, o que é a importância de entender? Porque o nosso objetivo, a maior qualidade do... A gente, os coléricos saem como ruins, tá? Sempre, porque ele é assim, tu bateu, levou. Vai fazer uma vez só. Só que o objetivo do amadurecimento aqui é o potencializar as nossas qualidades. O colérico, você não vai ficar no mesmo lugar tendo um colérico perto de ti, porque ele vai te movimentar, ele vai te encorajar, ele vai fazer tu avançar, né? Então, às vezes, que nem eu tenho um pai colérico, o pai colérico fazia com que a gente se movimentasse. Minha mãe melancólica, tipo, calma só um pouquinho, tá preparada? Então vai. Mas é aquela que precisava. Então, tu entender sobre os temperamentos faz com que você potencialize as tuas qualidades, mas trabalhe as tuas inclinações, que é o impulso, é o falar sem pensar. O colérico, quando está, né, que a maioria se identificou, quando está chateado, ele vai magoar com as suas palavras, mas o amadurecimento faz com que as nossas palavras, ao invés de magoar, seja para encorajar, para avançar, né? Então, cada um tem as suas qualidades a serem trabalhadas. E no meu processo de consultoria eu faço isso. Essa pré-consultoria, onde eu vou entender a história, eu preciso entender, porque como eu falei, às vezes há uma influência de fora. E depois a gente tem a nossa consultoria, né? Onde a gente vai ter uma conversa, vai entender, e depois disso tem um plano de ação, para que você venha amadurecer, né? Para que você não fique nesse lugar ali de impulsos, desafios. 3 etapas, então. 3 etapas. Quanto que é o tempo de duração dessas 3 etapas? O meu processo ali de consultoria ali é de 1h30, onde a gente vai ter uma conversa, né? Que pode ser online? Pode ser online, atendo online. E aí a pré-consultoria, ela me manda o formulário e depois o plano de ação eu também mando um arquivo para ela, né? E aí nesse plano de ação consta o quê? As informações dela, o que ela tem que fazer, como é que é? Tudo sobre o temperamento dela,
quem ela é, tudo ali a partir da infância. Óbvio, a gente dá ênfase na área que ela quer melhorar. Às vezes é o casamento, às vezes é no trabalho, né? Às vezes o melancólico ele precisa avançar no trabalho, mas essa busca por perfeição acaba travando, né? Porque o melancólico ele tem disso, procurar a perfeição para poder avançar. 99% pro melancólico não tá bom, ele quer ser 100% e isso faz com que ele fique paralisado. Então a gente trabalha isso, os sanguíneos, todos eles têm um plano de ação voltado para as suas inclinações temperamentais, mas ela vai entender o seu temperamento e a gente vai dar ênfase na área que ela quer trabalhar. Era isso mesmo que eu queria te perguntar, em relação a essa consultoria. Eu posso tratar algo em mim que eu tô querendo mudar, mas eu também posso ter isso apenas pelo meu conhecimento. Sim. Esses são os objetivos, assim, pode ser algo que eu queira melhorar em mim, como algo apenas para eu conhecer, para eu viver melhor comigo mesma. Sim. A gente consegue aperfeiçoar. Isso, esse é o objetivo, né? Por exemplo, quando eu tive a minha crise existencial ali, eu já não me via mais, eu não sabia quem eu era. Né? E nós somos, como eu sempre falo, né? Como uma cebola, várias camadas. E a primeira dela é o temperamento, porque o temperamento ele não muda. Tudo pode mudar, a tua personalidade pode mudar, o teu caráter, essas coisas são mutáveis, né? Pode se aperfeiçoar no decorrer do tempo. Mas toda vez que tu tem uma crise de identidade, tu volta pra onde? Pra aquilo que não muda, que é o teu temperamento. Então eu precisei voltar lá e lembrar que eu era uma mulher determinada, que eu era uma mulher colérica, focada, disciplinada, e que aquilo lá era só uma circunstância, era só um momento. Então quando eu voltei e olhei o meu temperamento, eu pude ter um norte. Não, peraí, essa sou eu. Então agora eu posso avançar, né? E esse é o objetivo, o amadurecimento, né? Trazer as nossas qualidades temperamentais e fortalecer elas. Eu nasci para encorajar mulheres, né? Então foi muito importante nesse tempo eu voltar lá. Eu costumo falar, né? O temperamento ele é a raiz. Ele é a raiz. E a nossa personalidade ela é essa árvore que deve dar frutos, né? Que ela deve crescer. Mas para isso nós precisamos cuidar ali do solo primeiro. Sim, porque tu falou assim, vou mandar pra pessoa um plano com as características dela. A gente sempre tem que lembrar, né, que cada um vai das vivências, né, que cada um teve. Então que nem signo, né, a gente tem que colocar cada um servir o seu chapéu da forma que a gente é, não que seja algo assim rígido, exatamente daquela forma. Tem as suas peculiaridades, né? Isso. E por isso, né, que o plano de ação para os temperamentos, ele serve, porque como eu te falei, ele é algo que não muda, ele é imutável, né? Então tu consegue trabalhar ali. E aí, para que ela floresça a personalidade dela. Porque muitas vezes, por exemplo, assim, tem pessoas que são incríveis, mas ainda são imaturas em relação ao temperamento. Fala na hora que não deve, xinga, né? Teve a situação ali, né, do debate entre 300, né? Jogou uma cadeira. Isso mostra um nível de maturidade, né? O meme, né? O meme, que é o cara, né? Então, quantas vezes você falou num ambiente que você deveria ter se calado? Quantas vezes você pegou o problema que não era seu por querer resolver tudo? Quantas vezes você, né, o fleumático, muitas vezes, se ele não é amadurecido, se ele não sabe quem ele o elemento dele é a água. Então a água, tipo assim, aonde você botar ela vai se moldar. Aí acaba se moldando as circunstâncias, outras pessoas e não vivendo o que ele é, né? Então, cada pessoa tem o seu melhor e esse é o objetivo, potencializar elas, né? Morgana, a gente pode fazer isso tanto homem como mulher. Sim. Indiferente. Sim. E em relação à idade? Tem alguma idade que a gente até, sei lá, 20 anos não recomendo? Ou pode fazer em qualquer idade essa consultoria? Hoje o meu público, né, são mulheres empreendedoras, né, e nesse desafio de equilibrar todas as áreas da sua vida, então esse é o meu público mais em geral, mas a consultoria ela já pode ser feita a partir dos 7 anos, que é onde a gente já consegue identificar ali um pouquinho do temperamento, né. Então quem está assim, olha, eu já tentei fazer de tudo, mas eu vejo que eu preciso amadurecer para que eu possa romper, crescer, essa pessoa ela pode sim fazer análise temperamental. E ela entra em contato contigo como? Pode ser pelo meu Instagram, né, que é Morgana Rocha M. Ela pode estar lá, pode me chamar no direct, enfim, pode estar entrando em contato comigo por aí mesmo. Perfeito. E tu atende aqui em Caxias do Sul e online em todo o Brasil. Exatamente. Perfeito, perfeito.
Morgana, agora nós vamos fazer um bate e volta. Tá. Tá? Eu vou te falar uma palavra, tu vai responder com a primeira palavra que vai ser. Ai, meu Deus. Medo. Não, vai ser ótimo. Família. Família. Tudo. Fracasso. Aprendizado. Sucesso. Propósito. Ídolo. Como? Ídolo. Ídolo. Deus. Medo. Medo. É só uma palavra? Não, pode responder com mais. Medo. Tá. De não viver aquilo que eu fui chamada pra viver. Hobby. Hobby. Ler. Futuro. 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 Viagem. Eu sou boa em. Eu sou boa em cozinhar. Oh, chama a gente, tá? Isso não da maternidade, tá? Porque antes disso. Ah, é? Tênis ou salto? Tênis. Chá ou café? Chá. Coragem é? Coragem é viver o novo. Um lugar. Um lugar. Minha casa. Um desafio. Um desafio. Inclinações temperamentais. Meu som preferido é? Meu som preferido é. Meu som preferido é. Aí eu tô com uma música que é gospel, né? É ele. Topa tudo por dinheiro? Não. Eu não suporto. Gente vitimista. Eu adoro. Eu adoro pessoas alto astral. Tenho um profundo respeito por. Tenho um profundo respeito pelos meus pais. Meu sonho de consumo é. Meu sonho de consumo é viajar muito. Uma palavra que eu definiria. Que me defende. Ousadia. Eu achava que ia responder colérica. Um sonho realizado. Minha família. Sou melhor quando? Quando estou de barriga cheia. Tem um salgadinho que estuda também, pelo amor de Deus. Eu já também. Tenho muita vontade de. Tenho muita vontade de. Tenho muita vontade de. Não sei, amiga, tudo que eu tenho eu faço. Maravilhosa, tudo certo. Então tu vai fazer acontecer tudo que tu quiser. Foi um prazer te receber. Eu tô bem pensativa agora. Eu também, né? Tô aqui assim, eu tô bem quietinha, assim, analisando ela, tô bem pensativa. Horário do almoço. Nossa. Como é a personalidade de uma Exatamente. sanguínea? Exatamente. Não, Vai ser isso, né? Foi muito legal o nosso bate-papo. Eu acredito que quem tá em casa nos assistindo também adorou. Ai, que bom. E nós temos presente. Isso aí, vai lá, Então, menina. vimos pra te entregar. Começar por esse aqui, então. Que é os nossos presentes. O ensaio de fotos comigo no estúdio. Descontos nas joias Conde com a Márcia. Isso aí. E uma hora de consultoria de marketing com a Rafa. E agora a gente tem novidade dos nossos patrocinadores da AWS, que é um uso obrigatório. Tu pode usar ele antes de ir pro banho, depois do banho. Se tu for pra piscina, tu borrifa ele, que ele vai estar protegendo e hidratando o teu cabelo. Ai, adorei. Maravilhosa, né? Esse cabelo lindo, Lindo, preto, né? E o Aham. lindo corte dela. Aham, Bem bonito. toda linda, toda maravilhosa. Toda maravilhosa. Toda bonequinha. E também aqui, então, né, em forma de agradecimento de um jeito mais especial ainda, te entregando as flores, que é o slogan do Pod. Continue jogando flores ao mundo através dos temperamentos, Morgana. Então, a nossa representatividade ali através das flores, tá? A gente amou te receber. Quando tiver mais novidades, tiver Adoramos a novos nossa conversa. planos, tu volte aqui conosco pra gente conversar mais, tomar mais café, mais bate-papo, mais tudo, tá? Tá bom, então. Eu tenho certeza que quem tá em casa adorou ouvir as tuas histórias, adorou o teu trabalho, conhecer um pouquinho mais, se tem alguma coisa nova, né? Algo que não é tão difundido assim. Então hoje a gente veio fazer aqui a nossa parte, contou a nossa história e mostrou pro pessoal de casa um pouco mais dos temperamentos. Ai, amei. Muito obrigada. Eu amei estar com vocês. Passa tão rápido. Passa rapidão, né? Passa tão rápido, a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando, né? Isso Eu aí. tô bem pensativa agora. Não, vai ser, não sai daqui, eu vou pesquisar tudo. Vinho,
aí mais um episódio incrível que a gente teve aqui. Agradecendo sempre os patrocinadores que fazem a nossa noite, né? O nosso episódio estar no ar, que é a WS Profissional, a Per Amore Atelier, Joias Conde, Retratos Zanrosso, Vinhos Zanrosso e Fato Estúdio. Então, semana que vem, na quinta-feira, às 20h30, tem episódio novo no canal e a gente espera todo mundo lá. Adicione o lembrete aí que agora mudou o horário, né? A partir desse mês mudou o horário, às 20h30. Isso mesmo. Esperamos vocês. Esperamos vocês. Tchau! Tchau! Man, I feel like a woman.